sobre igreja. Não é igreja no sentido daquilo que a gente sempre escuta, mas é um estudo sobre igreja de maneira mais aprofundada, né? Como é que dentro de, digamos, de critérios, né, estabelecidos, a gente estuda essa religião e todas as instituições que estão ligadas a essa religião que é o cristianismo, tá bom? Então vamos ver aqui. Termos distintivos da igreja, dentro do contexto de um estudo geral sobre igreja. Textos distintivos da igreja. Então, os termos usados, né, normalmente, geralmente, que ela é una, santa, católica e apostólica. Né? Aí você vai ver aqui dizendo o seguinte: as 4 marcas da igreja, ou 4 características da igreja, são um grupo de 4 adjetivos ou atributos considerados como características que descrevem a igreja de Jesus Cristo, sendo elas una, santa, católica e apostólica. Católica aqui é no sentido de universal, né? Para o mundo todo, toda a igreja. Essas características aqui, una, católica, ou seja, de todos os tempos, né? E santa e apostólica, ela não pode ser aplicada em relação à igreja local, nem à igreja denominacional. Não pode. Por quê? Porque essas duas, digamos, esses 2 tipos de igreja, ela é formada tanto por salvos como não salvos, por joio e por trigo. Havendo joio, ela não é santa. Havendo joio, ela não é una. Havendo joio, ela não é de todos os tempos, católica de todos os tempos. Havendo joio, ela não é apostólica. Entende? Mas ela é formada pelo joio. Então, a igreja local e a igreja denominacional, ela é formada por trigo e joio. Então, ela não pode ser chamada de una, santa, católica e apostólica, porque ela tem joio no meio dela. Agora, a igreja individual, aí sim, só tem salvo, só o salvo é igreja. E a igreja de todos os tempos, e aí a gente pode usar a palavra católica, a igreja de todos os tempos, a católica aí é um termo latim que tem a ver com universal, a igreja de todos os tempos, tá? Essa sim, só salvos, só trigo. Essa sim pode ser chamada de una, santa, católica e apostólica, tá? Tanto a individual quanto a de todos os tempos, tá bom? Muito bem. Essas 4 marcas, né, que eu já mencionei aqui, ou atributos considerados como características que descrevem a Igreja de Jesus Cristo, são elas una, santa, católica e apostólica. Estes atributos foram definidos oficialmente no Credo Niceno Constantinopla, no ano 381, o qual professa creio na igreja una, santa, católica e apostólica. Então, volto a dizer, a gente pode até crer, mas é sabendo que não é a igreja local, nem a igreja denominacional. Não é a igreja católica, não é a igreja evangélica, né? Não é nada disso, tá bom? Porque essas são formadas por trigo e por joio. Tá bom? Então, não tem nada a ver com santidade nisso aí. Tendo joio no bolo, meu querido, não tem nada a ver com santidade. Esses 4 atributos, considerados em sentido lato, amplo, são admitidos e professados por todos os ramos do cristianismo e igrejas cristãs históricas. Tá? São admitidas porque, na verdade, é uma realidade. Agora, lembrando disso, não a igreja local, nem a denominacional. Por exemplo, essa crença é partilhada pela Igreja Católica Romana, Ortodoxa Bizantinas,
nestoriana, ortodoxas orientais, presbiteriana, anglicana e demais do protestantismo histórico, né? E outras tantas também, comumente chamadas de atributos da igreja. Então, essas igrejas admitem essa declaração, mas voltamos a lembrar que não se trata nem de igreja local, nem de igreja denominacional. Nesse sentido amplo, o termo católica é usado pelos protestantes no seu sentido original amplo de universal e não deve ser confundido com o nome de uma igreja específica. Então, por exemplo, a Igreja Católica, né? Igreja Católica não pode ser confundida, quando a Igreja Católica usa esse termo, não pode ser confundida como a Igreja Católica. Quando fala de Igreja Universal, não pode ser confundido com a Igreja Universal. Tá bom? São termos genéricos, são termos ligados ao todo da igreja. Então, os católicos romanos já utilizam o termo católico nos sentidos mais estritos. Também os evangélicos, quando fala de universal. Tá bom? Então, essas são algumas características que a gente pode chamar a atenção nessa oportunidade sobre igreja. Estamos estudando sobre isso para termos uma visão correta sobre teologia. Uma maneira que seja honesta, correta, que seja apropriada, uma maneira apropriada de se fazer teologia.